a Deus. Eu louvo a Deus, queridos, pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por essa igreja. Ontem nós tivemos um casamento aqui e foi um casamento muito bonito, muito bonito. O Marconi está chiando um pouco aqui o retorno. Um casamento muito bonito, queridos. E eu pude ver assim o quanto Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Eu falo para você, queridos, que Deus, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos unido cada vez mais. Por isso que eu falo para você, queridos, vamos estar firmes na presença do Senhor, sabe? Estava conversando com uma irmã, e ela, na verdade, duas pessoas, tiveram sonhos essa semana, e Deus falou muito comigo em relação aos sonhos. E o sonho dessa irmã, quando ela contou para mim, eu tive um entendimento, queridos, da presença do maligno através da maldade. Então o sonho mesmo, Deus mostrou muito para essa irmã a maldade, queridos. E a maldade, ela está muito próxima da gente. Então não deixa a maldade entrar no seu coração, não deixa a raiva entrar no seu coração, porque a maldade, queridos, ela vai fazer de tudo para quê? Para poder te afastar. E aí você fala bem assim, pastor, mas é complicado, é complicado. E o outro sonho também, queridos, de uma pessoa muito querida, que teve essa semana também, falou a respeito de uma mesa. Ela falou para mim que ela sonhou com uma mesa muito grande, e na ponta dessa mesa, queridos, tinha uma cadeira vazia. Só que a pessoa, quando ela olhava para a cadeira, ela não via, ela via vazia, mas ela tinha certeza de que Deus estava ali. E na outra ponta, assim, não era uma mesa de duas pontas, era uma mesa com uma ponta só, oval. Aí na outra ponta eu estava sentado, do meu lado estava um diácono. E bem do lado da mesa, um pouquinho afastado, essa pessoa viu o próprio Satanás ali de pé. E eu e o diácono, a gente falava bem assim: se sair da mesa, ele pega. Se sair da mesa, ele pega. Então, queridos, não deixe a maldade entrar no seu coração. E aí eu pude juntar os dois sonhos, que o inimigo ele vai usar a maldade para fazer com que você possa sair da mesa. E se você sair da mesa, ele pega. Pastor, mas como que essa maldade ela é representada? Através de uma raiva, através de um ciúmes, através de uma chateação, através de uma ofensa, sabe, queridos? Então tenha um coração disposto a perdoar, a amar o seu irmão, não se sinta ofendido. Eu ganhei um livro de uma irmã muito querida, que chama A Isca de Satanás. Esse livro é muito bom, queridos. Deus assim, ela me entregou e ela falou bem assim, pastor, ela falou mais ou menos assim: eu sei que o senhor está precisando disso. E realmente mudou, queridos. E eu descobri que esse pastor que escreveu esse livro tem na internet, traduzido por português, 12 pregações, que ele fala exclusivamente a respeito desse livro. A partir dessa semana eu vou estar colocando toda semana lá no grupo da comunidade. E você pode maratonar também, viu? Você maratona a série, por que não pode maratonar a pregação? Então você pode maratonar também, você vai entrar lá no canal do YouTube, você vai ver os outros, mas toda semana eu vou estar postando um. Sabe, queridos, fala muito sobre a ofensa. E como é bom, queridos, você fazer uma oração e você falar bem assim: Senhor, me livre, Senhor, dessa capacidade que eu tenho de absorver ofensa. Sabe, queridos, e Deus ele tem assim tratado muito a minha vida, o meu coração, e eu louvo a Deus por isso, queridos, louvo a Deus. Mas tá bom isso aqui, Marcão. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá bom, o retorno tá bom aqui também, mas pode deixar isso aqui mesmo. Tá chiando aí? Tá mesmo? Então tá bom. Amém? Melhorou? Tá, glória a Deus, ó.
Então, queridos, eu vou estar colocando, cada semana eu vou estar colocando uma pregação, é 30 minutos. E assim, queridos, eu pude ver através desse livro quantas pessoas eu vi saindo da presença de Deus porque se sentiram ofendidos. E logo no início do livro ele fala sobre um versículo, um Provérbios que fala, né, que é muito mais fácil ganhar uma cidade fortificada, murada, do que um irmão ofendido. Sabe, queridos? Então, assim, é algo muito importante. E a gente percebe que o inimigo, ele usa a ofensa verdadeiramente como uma isca para poder nos afastar da presença de Deus. Você já reparou na família? Às vezes você se sente ofendido pela família. Eu fui excluído, não me convidaram para isso. O que acontece? Aí você acaba deixando de ir na casa da mãe, deixando de ir na casa do irmão. Por quê? Porque você se sentiu ofendido. Então a ofensa, ela destrói famílias. E você precisa se libertar disso. Por quê? Porque às vezes você se sente ofendido, mas a pessoa ela não teve nem a intenção de te ofender, né? E quando você se liberta disso, queridos, é sobrenatural a paz, a leveza, a calma que você fica no seu coração. A mesma coisa quando você sente também que você ofendeu uma pessoa. Queridos, dificilmente você vai conseguir se consertar com aquela pessoa, dificilmente você vai fazer a pessoa te perdoar. Você tem que pedir perdão? Tem que pedir perdão, mas também você não deve se matar por isso. E orar a Deus, falar: Deus, trabalhe no coração dessa pessoa. Eu a ofendi, ela está ofendida comigo, ela está com raiva de mim. Porque a ofensa, queridos, se nós não aprendemos a perdoar, nós não conquistamos aquilo que Deus tem para nós. Você sabe por que Davi se tornou o rei de Israel? Porque mesmo Saul querendo matar ele, ele nunca se sentiu ofendido por isso. E quando ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou. E Deus o colocou no reinado. Porque se ele matasse Saul, ele seria igual a Saul. A ofensa, queridos, ela te faz falar mal das pessoas. Quando você fica ofendido com uma pessoa, você quer que todo mundo fique com raiva dela. É que nem, por exemplo mesmo, um exemplo, né? Às vezes um membro de uma família fica ofendido com o irmão na igreja ou até mesmo com o pastor. É impressionante como essa pessoa faz com que a família toda fique chateado com a igreja, fique chateado com o pastor, faz com que os amigos fiquem chateados. Então, queridos, nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar contra isso, nós temos que tirar isso do nosso meio. Então assista, é muito bom, querido, você vai gostar muito. Provavelmente hoje eu já vou começar a postar. E também indico o livro, se você quiser conhecer mais sobre isso. Queridos, é libertador, você vai ver que seu relacionamento com a família vai melhorar, tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. E se você quiser se aperfeiçoar mais sobre esse assunto, eu indico esse livro também, que chama A Isca de Satanás. Satanás, ele é astuto, queridos. Ele não pode chegar perto de nós se nós estivermos na mesa. Então o que ele vai fazer, queridos? Como todo bom pescador, né? Ele não vai obrigar o peixe a morder a isca, mas ele vai jogar o anzol. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que lutar com isso, queridos. Eu confesso para você que depois que eu comecei a ler esse livro, falta pouco para mim terminar, eu confesso para você que até nas pregações, queridos, na igreja eu estou mais leve, estou mais tranquilo. E eu tenho certeza, mudou a minha vida. Eu sou grato a Deus pela vida dessa irmã que foi usada por Deus para poder entregar essa bênção nas minhas mãos. E eu quero poder compartilhar essa bênção com a igreja, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? O título da ministração, queridos, é: O Senhor te guardará do maligno, né? Deus, ele mostrou através desse sonho, na mesa, ele guardando, e eu louvo a Deus por isso, queridos, eu louvo a Deus por isso. E nós, queridos, temos que permanecer. Deus, queridos, ele já, sabe, você olha na palavra dele, você vai ver aqui o quanto ele é fiel e o quanto ele deseja nos proteger. Só que o que nós temos que fazer? A nossa parte. Qual que é a nossa parte? Nós temos que fazer de tudo para ficar na presença dele e ter a proteção dele. Pastor, o que é isso, pastor? Mas nós somos pecadores, mas para ficar na presença de Deus, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e deixar de praticar, sabe, queridos? Nós como igreja, queridos, nós estamos num estado de quê? De pecados, porque somos pecadores sim, mas pecadores arrependidos e não pecadores praticantes. Porque a igreja, ela precisa entender de uma vez por todas, de o que nos afasta da presença de Deus é o pecado. É o pecado. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Amém?
2 Tessalonicenses, capítulo 3, eu estou usando a versão NBV, Fabrício. Tá? Capítulo 3, verso 2 e 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2 e 3. Amém? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, ó queridos: orem para que sejamos salvos das garras dos homens perversos e maus, pois nem todos creem na palavra de Deus, né? Na palavra. Mas o Senhor é fiel, Ele fará vocês forte e o guardará dos ataques do maligno. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar, ó Deus, aos nossos corações, Senhor, e que possamos, ó Deus, compreender, Senhor, que o Senhor nos ama, Senhor, a ponto, Senhor, de nos proteger, Senhor, de todo mal, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, na Bíblia, né, o apóstolo Paulo, é interessante as pregações do apóstolo Paulo, queridos, porque ele exalta tanto a fidelidade do Senhor, como a sua infalível proteção. O apóstolo Paulo, ele fala disso, da fidelidade do Senhor e da proteção do Senhor, que é o que nós precisamos, queridos. Nós precisamos ser protegidos, e Deus, ele sabe disso. Quando você lê a Bíblia, você descobre que quando Deus, ele criou os anjos e Deus criou os homens, Deus, ele criou os anjos num estado de muito mais força e muito mais poder do que nós, seres humanos. E Deus, ele sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabia que quando ele fez o homem, fez a mulher, Deus, ele investiu muito amor e deu a liberdade para o homem. O homem, queridos, foi o único ser criado por Deus que tem a liberdade de fazer as suas escolhas. E o que isso prova? Isso prova o amor de Deus por nós. E Deus, ele sabe da astúcia de Satanás, né? E às vezes quando eu olho para a ação de Satanás, queridos, eu acho interessante, porque quando eu olho para a Bíblia, quando eu vejo Satanás agindo, eu acho, queridos, né, que Satanás, ele pensa que ele pode vencer Deus ainda. Porque Satanás, ele não desiste, queridos, em atacar o quê? Não a Deus, porque ele não tem condições de atacar a Deus. Então quem que ele vai atacar? Quem Deus ama. Por isso que ele nos ataca, por isso que o desejo dele é nos tirar da presença de Deus. Porque ele sabe que dessa forma ele atinge o coração de Deus. Porque Deus, ele investiu muito amor nesse relacionamento. Então por isso, queridos, que nós temos que nos apegar cada vez mais com Deus. Porque a única forma de Deus, de nós não fazermos Deus sofrer, você já pensou? Você já pensou nisso? Você já pensou que você pode fazer Deus sofrer? Porque Ele te ama. Ele te ama de uma forma incondicional. E quando Ele sofre quando Ele te vê se afastando da presença dEle. Se afastando da presença dEle. É que nem uma vez, queridos, eu fui pregar numa clínica de recuperação para dependente químico. E quando eu comecei a pregar, eu falei: vocês sabem por que vocês estão internados aqui? Porque vocês são egoístas. E eu vou provar para vocês que vocês são egoístas. Porque vocês, em momento algum lá fora, pensou que tem pessoas que te amam. Tem um pai, tem uma mãe que te ama. Tem um pai e uma mãe que fica triste quando você faz uma coisa errada. Você em nenhum momento lá fora pensou que tem uma família, tem filhos que te ama. Em nenhum momento você abriu mão dos seus desejos para poder sustentar a tua família. E muitas vezes deixou de comprar 1 litro de leite para poder usar droga. E quando eu descobri isso, queridos, eu falei bem assim: puxa vida, Deus, Ele me ama, eu estou na presença dEle. E Satanás vai fazer de tudo para entristecer o coração de Deus, tentando me conquistar através da maldade. Porque a maldade, queridos, é o que vai tentar tirar a gente da presença de Deus, sabe? Por isso que você tem que tomar cuidado com a ofensa,
Porque quando você estiver lá no seu trabalho, você não vai ter inveja de ninguém, porque está crescendo, porque está evoluindo. Você vai saber qual que é o seu lugar, você não vai precisar fofocar, falar mal de ninguém, você não vai precisar destruir a vida de ninguém. Por quê? Porque você tem um relacionamento com Deus. Porque a coisa mais terrível que tem, queridos, é uma pessoa usada por Satanás para poder destruir a vida de outra pessoa. Então o inimigo ele vai fazer de tudo, vai fazer você ficar chateado, vai fazer você ficar com raiva. Ele fez assim com José, ele fez assim com Davi, ele fez de tudo para Davi ter ódio de Saul. E por que ele não conseguiu, queridos? Porque Davi estava na presença de Deus. É a mesma coisa, então começa a refletir na sua vida. Você não pode ter raiva de ninguém, você não pode ter ódio de ninguém. Às vezes a gente fica com raiva das pessoas. E tem uma situação, eu estava até conversando com um jovem amigo, e eu falei da cena daquele filme A Cabana. Quem aqui assistiu o filme A Cabana? Vocês viram aquele momento que Deus, ele levantou, e quando ele foi encontrar com Deus, Deus estava sendo representado na figura masculina. Aí falou bem assim: mas você está diferente. Aí ele falou bem assim: é porque o que nós vamos fazer hoje, você vai precisar de um pai do seu lado. E aí Deus ficou representado na figura masculina. E aí Deus foi até com ele o quê? Mostrar onde estava a filha dele. Ele não tinha encontrado, a filha dele foi assassinada e não tinha encontrado o corpinho dela. E chegou no momento que ele encontrou, Deus falou para ele assim: agora você precisa perdoar quem fez isso com a sua filha. E ele não quis perdoar de jeito nenhum, queridos. Aí Deus falou bem assim para ele: mas ele também é meu filho, eu o amo. Ele vai colher o que ele plantou, mas eu tenho um propósito de salvação para a vida dele. Deixa eu te falar um negócio. Você sabia que essa pessoa que você odeia, Deus ama? Por isso que você não pode odiar ninguém. Por isso que você não pode ter raiva no seu coração. Quando eu descobri isso, queridos, eu comecei a fazer uma oração. Eu falei: Senhor, tem algo que o Senhor é especialista e eu tenho dificuldade de entender. E eu quero que o Senhor me ensine, porque só o Senhor vai me ensinar. E eu falava para Deus: me ensine a amar as pessoas como você ama. Porque é dessa forma, queridos, que nós vamos pedir perdão, que nós vamos pedir desculpa, que nós vamos nos submeter, que nós vamos nos humilhar, né? E quando nós olhamos para a presença de Deus, por exemplo, eu ministrei sobre isso, quando Deus teve um encontro com Agar no deserto, eu até falei para vocês que o que fez toda a diferença na vida de Agar foi o quê? A educação boa e maravilhosa que ela tratou Deus, porque muitas vezes nós somos mal educados com Deus. Aí Deus perguntou para ela assim: da onde que você vem e para onde que você está indo? Como se Deus não soubesse, né? Aí ela falou bem assim: eu estou fugindo da minha serva Sarai. Aí Deus falou para ela bem assim: Deus falou: eu vou te abençoar, eu vou fazer do teu filho uma grande nação, mas volta e se humilha para a sua senhora e fique lá. Sabe, queridos? Então daí, queridos, você vê o quanto Deus Ele tem a nos ensinar a nos humilharmos, a pedir desculpa, a pedir perdão. Por quê, queridos? Porque através disso nós vamos ter uma vida bem mais leve, bem mais tranquila, do que viver com raiva do nosso coração. É ruim, né, queridos, quando tem um membro da família que dá trabalho, não tem? Aí quando esse membro da família aparece, parece que muda o clima, assim, Por quê? Porque nós nos sentimos ofendidos. Só que a partir do momento que se liberta disso, queridos, é impressionante. Você vai perceber que não é a presença de pessoas que vai mudar a sua vida. Pelo contrário, né? Pelo contrário, você vai ser o que você é na presença de Deus, independente de qualquer pessoa, porque você vai ter no seu coração esse desejo de perdoar, esse desejo de orar pela vida das pessoas. Então é isso que nós temos que fazer. O Senhor, queridos, nosso Deus, Ele tem sido fiel com o seu povo através da história. Isso a gente percebe na Bíblia. Mesmo o seu povo tendo falhado, né?
no decorrer dos anos. O Senhor, Ele permaneceu fiel no cumprimento das suas promessas. Quer dizer, Deus, Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. E Ele vai cumprir, queridos. Porque Deus, Ele é fiel. Né? É o Senhor quem nos confirma e quem nos garante a sua proteção. Ele é o guarda fiel do seu povo, que nos vigia de dia e de noite para nos guardar do maligno. É o Senhor quem nos protege e nos guarda do maligno. Por isso que nós temos que servir a Deus, queridos, e fazer de tudo para que a nossa família esteja na presença de Deus. Por isso que eu falo para você, mulher, entenda de uma vez por todas qual é o seu papel diante de Deus na sua casa e cumpra o seu papel. Homem, entenda de uma vez por todas qual que é o seu papel na sua casa e cumpra o seu papel, porque só tem uma forma de você e toda a sua família ser protegida, se vocês estiverem na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu estou buscando a Deus. Comece a consertar as coisas dentro da sua casa, dentro do seu lar. Como é que você quer a proteção de Deus se você não consegue fazer uma aliança com Deus, com seu esposo? Como é que você quer uma aliança com Deus se você permite com que os seus filhos fiquem o dia todo na frente da televisão vendo o que não presta? Por isso que o pai, a mãe e os filhos tem que entender qual que é o seu papel diante de Deus, o que Deus quer para a vida de vocês. Se você lê a Bíblia, queridos, você sabe por que muitas vezes nós não concordamos com o que é pregado, com o que é falado? Porque nós não lemos a Bíblia, não é? Por exemplo mesmo, eu descobri o que Deus faz com um filho rebelde, que não obedece pai e mãe, na palavra de Deus, você sabe? Manda matar. Por quê? Porque Deus vê isso como um mal. E realmente é, queridos, porque pensa num negócio que dá trabalho, é filho rebelde. Pensa, dá dor de cabeça para a família. Quando eu descobri isso na Bíblia, eu falei, meu Deus do céu, então quer dizer que se eu não estou obedecendo meu pai e minha mãe, e se isso fosse na época do povo de Israel, eu ia ser apedrejado. Mas o mesmo Deus, queridos, que deu essa ordem lá atrás, é o Deus que nós servimos. E Ele sabe. É um mal, queridos. Pessoas desobedientes, queridos, é um mal. Aonde ela vai? Aonde ela vai, ela polui todo o ambiente. No trabalho, pessoa que fala mal dos outros. Pessoa que só trabalha quando o chefe está na frente, quando o chefe sai não faz nada, fica enrolando. Isso é terrível, queridos. Quem aqui tem funcionário entende o que eu estou falando. É terrível. É tão bom quando você tem uma pessoa do teu lado, quando você tem um filho que te obedece, quando você tem pessoas que te tratam bem. E é isso que Deus quer, queridos. Deus, queridos, Ele nos escolheu para nós fazermos a diferença. Primeiramente dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Deus, Ele quer que o homem, seja sacerdote. Deus quer que a mulher, ela use o poder dela para poder levar a família para a presença de Deus. E o maior problema, queridos, é quando nós fazemos vistas grossas para a maldade. O maior problema é quando nós fazemos vistas grossas para a maldade. E eu vou ser sincero para você, queridos, não é fácil. Mas eu falo para Deus, Senhor, me dá forças para mim não fazer vista grossa, nem para a maldade, nem para o pecado. Sabe, queridos? Olha só o que o Senhor Jesus Cristo, Ele pediu em sua oração sacerdotal. Lá em João 17,15. Não estou pedindo que o Senhor tire o mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Por quê, queridos? A única coisa que pode nos vencer, queridos, é quando nos entregamos ao maligno. É a única coisa que pode nos afastar da presença de Deus.
Eu fico triste. Uma vez o pastor Orides, ele contou uma história para mim, e eu guardei aquilo no meu coração. Ele falou bem assim para mim: Rubens, servir a Deus é a mesma coisa que você pegar um barquinho de um lado de um lago e você atravessar a remo para o outro lado. Aí ele falou: então você começou a servir a Deus, então você entrou no barquinho e você está remando. Só que chega no meio do caminho, você desiste. Não quero saber mais disso, né? E eu provei para vocês aqui na sexta-feira, usando a ministração do pastor Rafa, que esse negócio que as pessoas falam da gente: você só fica na igreja, você não sai da igreja. Isso é uma mentira do diabo, viu? Isso é uma mentira do diabo. Porque na verdade a gente fica muito pouco tempo na igreja, a gente deveria ficar mais. E aí ele falou bem assim: mas tem um problema. Quando você se envolve com o mal e se afasta da presença de Deus, e você volta, você não vai começar da onde você parou, você vai ter que pegar o barquinho lá na ponta de novo. Queridos, isso me deu um temor no coração, que eu falei bem assim: pastor, então eu não posso me afastar jamais da presença de Deus. Queridos, não podemos nos afastar da presença de Deus. Então, queridos, Jesus, ele orou: não estou pedindo que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os proteja do maligno. Se você está na presença de Deus, queridos, você pode ter certeza de uma coisa: não importa aonde você vai estar, mas uma coisa é certa: Deus vai estar te protegendo. O apóstolo João, ele enfatizou que o homem gerado de Deus é guardado do maligno. Olha só o que ele diz lá em 1 João 5,18: ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito. Você lembra que eu falei para você que a maior enganação do diabo é você falar: mas nós somos pecadores, não tem problema pecar. Tem sim, tem problema pecar sim. Quando você faz do pecado um hábito, você se afasta de Deus, porque a palavra de Deus é bem clara, e quem disse isso foi João, queridos. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Então quer dizer, Deus, ele vai te livrar, ele vai te dar força, ele vai te ajudar contra o pecado. Então, se você está pecando, é porque você decidiu se afastar da mesa, e o maligno colocou a mão no você. E o maligno fala: você pode, você é livre, você tem que aproveitar a vida. A palavra aqui, 1 João 5,18. Então, quando você achar que é normal pecar, você olha para a Bíblia, olha para a palavra de Deus. É uma luta constante que nós temos que ter, queridos, contra o pecado, sabe? Uma luta constante. E uma coisa que você tem que ter convicção, queridos, é que o Senhor é fiel. Quando você tem essa convicção na sua vida que Deus é fiel, você fala: agora eu preciso fazer de tudo para ser fiel a Ele. É que nem casamento. Ontem nós fizemos aqui um casamento. Quando o casamento ele começa a ser destruído, quando uma das partes deixa de ser fiel, né? Eu enfatizei bastante sobre isso no casamento. Por quê? Porque a fidelidade é a base de um relacionamento. Qual que é a base do relacionamento que nós temos com Deus? A fidelidade dele. E isso eu tenho convicção, e nós vamos ver na palavra de Deus. Só que para você manter esse relacionamento com ele, lembre-se, o que é a base de um relacionamento? A fidelidade. Quem aqui gosta de conviver com pessoas infiéis? Quem aqui gosta de viver com amigos traidores? Quem aqui gosta de conviver com pessoas que estão do seu lado, mas você sabe que está falando mal de você, você sabe que não gosta de você? Queridos, ninguém, não existe relacionamento sem fidelidade. E aí, quando você vai para a palavra de Deus, a gente vê que a base do relacionamento é a fidelidade. A Bíblia diz que Deus é fiel. Então, quem é que tem que lutar para ser fiel a Deus? Eu e você. Isso significa o seguinte, queridos: Deus, Ele não vai destruir o relacionamento que Ele tem com a gente. Quem vai destruir somos nós, se deixarmos a infidelidade entrar no coração, né? Esses dias, ontem, eu estava tomando café numa lanchonete, e nós fomos tomar café numa lanchonete onde a menininha é amiga da Valentina, né? E eu falei para a Valentina: pergunta da filha dela para ela. Queridos, é impressionante quando você pergunta de um ente querido para uma pessoa, de um filho, o sorriso da pessoa, tudo muda. Por quê, queridos? Porque
É bom uma pessoa lembrar do seu filho. E com Deus é assim também, queridos. Quando você ora por uma pessoa, você quer agradar o coração de Deus? Comece a orar pela vida das pessoas, principalmente daquelas que você tem dificuldade de se relacionar. Comece a orar pela vida dessas pessoas. Fala: Senhor, abençoa a vida do Alan. Senhor, ele é teu filho, ele está meio chateado comigo, não sei porquê, mas guarda o coração dele, Senhor, faz ele prosperar, Senhor, abençoa o casamento dele, dê a vitalidade de Abraão para ele. Sabe, querido, você já pediu a vitalidade de Abraão para alguém? Falou: pastor, o que é a vitalidade de Abraão? Quem aqui sabe quantos anos Abraão tinha quando Sara morreu? Quem aqui é bom de decorar aí, se arrisca a falar? Tinha mais de 100, não tinha? Tinha mais de 100, né? Que Sara, acho que ela deve ter morrido com 100 anos, mais ou menos, né? Abraão tinha mais de 100, né? E você sabia, quem aqui sabe que Abraão casou depois que Sara morreu? E quem aqui sabe que Abraão teve mais 6 filhos depois que Sara morreu? Então a gente tem que orar a Deus, queridos, começar a pedir essas coisas, né? Só o que a gente quer, queridos? Quando a gente está com raiva de uma pessoa, a primeira coisa, a gente quer que a pessoa não seja mais feliz. Então nós precisamos mudar. O apóstolo Paulo, queridos, ele destaca em vários dos seus escritos a fidelidade do Senhor. O apóstolo dos gentios exalta o Deus fiel. Então a igreja, queridos, ela foi fundada através da fidelidade de Deus. Por quê? Porque Deus protegia, Deus guardava. Olha a vida do apóstolo Paulo, dos apóstolos, queridos, quantos livramentos Deus deu. Tanto que o apóstolo Paulo, queridos, foi tanto livramento que Deus deu para ele, que chegou um momento que ele já estava desejando a morte, ele já queria passar para o outro lado. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 1,9. Certamente Deus é fiel, e foi Ele que nos convidou a esta maravilhosa comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, ele reafirmou a fidelidade divina para com os que foram chamados por Deus, dizendo: aquele que os chama é fiel, tal como prometeu. Está em 1 Tessalonicenses 5,24. Paulo, ele falou da fidelidade divina em proteger os que são tentados. Olha só o que ele disse lá em 1 Coríntios 10,13. Lembre-se que as tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram, e nenhuma tentação é irresistível. Vocês podem confiar que Deus impedirá que as tentações se tornem tão fortes que não os possam enfrentar, visto que Ele assim prometeu e cumprirá o que diz. Deus dará a vocês forças para suportar. Deixa eu falar um negócio para você. Pastor, eu não estou suportando a tentação, porque você é fraco. É por causa da sua fraqueza. A palavra de Deus aqui é bem clara, querido. Se você está sofrendo essa tentação, é porque você tem condições de suportar. E se está difícil, peça ajuda para Deus. Deus vai te ajudar. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com a sua família. Deus, queridos, Ele não está preso no tempo. A preocupação de Deus é porque Ele sabe que o que você planta hoje vai gerar coisas ruins na vida dos seus filhos. E no casamento ontem eu estava refletindo como é bom você ver um casamento. Por quê? Porque é o início de uma história. Então quer dizer, o casal ele tem tudo para ser feliz. Vai depender das escolhas, das decisões. Então é isso que nós temos que compreender, queridos. Paulo ainda revelou a fidelidade de Deus, a fidelidade incondicional do Senhor. Olha só o que diz em 2 Timóteo 2:11 e 13. Sou confortado com os seguintes ensinos verdadeiros. Quando morremos por Cristo, isso apenas quer dizer que viveremos com Ele. E se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, lembre-se de que algum dia iremos governar com Ele, quer dizer, iremos reinar com Ele. Entretanto, se desistirmos e o negarmos, então Ele também nos negará. Mesmo quando formos infiéis, Ele continua fiel para conosco, pois não pode negar a si mesmo.
Olha só, queridos, que palavra maravilhosa. Mesmo que você seja infiel, queridos, significa que Ele está disposto a te perdoar. Só que entenda uma coisa, Deus não é que nem um homem. Deus, Ele olha para o coração, Ele vê a sinceridade no coração. Ele sabe se realmente você está arrependido do que você fez ou não. Porque se arrepender, queridos, é realmente abandonar. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nos arrependemos dos nossos pecados, queridos, significa que nós iremos lutar com todas as nossas forças para não cairmos mais nos mesmos pecados. Porque tem uma forma que nos garante reinar com Cristo, se nós vivermos com Ele. Se nós vivermos para Ele, se as nossas decisões agradarem o coração dEle. E como é que você nega a Cristo? Tomando decisões erradas, decisões que desagradam a Ele. Você sabe que o teu corpo é templo do Espírito Santo, mas mesmo assim você se prostitui. O que você está fazendo? Você está negando a Cristo. Você está usando algo que você tem convicção que não é seu para te dar prazer. Algo que você tem que usar para honrar, para glorificar o nome do Senhor. Né? Você tem que usar o seu corpo para quê? Para constituir um casamento, para gerar filhos, para instruir seus filhos na presença do Senhor. Não é para tentar outras pessoas. Que é o que nós vemos aí no mundo aí fora, queridos, o que o mundo faz. Tanto homem quanto mulher. Então usamos aquilo que não nos pertence para quê? Em prol dos nossos prazeres, em prol dos nossos desejos, das nossas vontades, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Pelo amor de Deus, queridos, olha o que Davi fez. Davi teve um momento que ele deslizou, ele pecou. Pastor, o corpo é meu, minhas regras, né? Meu corpo, minhas regras, é isso mesmo. Só que lembre-se de uma coisa: seu corpo, suas regras, seus pecados, consequência dos seus pecados na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos, na vida dos seus bisnetos. Você não vai estar aqui, você vai morrer, vai secar, vai apodrecer, e por causa do pecado desse corpo seu, os seus filhos e os seus netos vão sofrer, assim como sofreu os filhos e os netos de Davi. Sabe, queridos, nós temos que ficar firmes na presença do Senhor. Nós temos que fazer de tudo para ter a nossa família na presença do Senhor. O escritor da carta aos Hebreus também escreveu sobre a fidelidade do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que ele diz em Hebreus 2,17: e era necessário que Jesus fosse como nós, os seus irmãos, a fim de que ele pudesse ser diante de Deus o nosso sumo sacerdote, misericordioso e fiel, para perdoar os pecados do povo, pois visto que ele próprio agora já passou pelo sofrimento e pela tentação, quando sofremos e somos tentados, ele sabe como é isto, e assim ele é capaz de nos ajudar. Sabe, queridos, Deus, ele é fiel, ele vai estar sempre do seu lado, ele vai estar te ajudando. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, mas eu vou falar um negócio para você. Independente de que você esteja passando por um momento difícil ou um momento bom, se conserte diante de Deus para você ter a fidelidade e a força dele com você. Peça perdão ao Senhor, reconheça os seus pecados. Como é que Deus vai ser fiel se você tem dificuldade de reconhecer os seus erros? Nós seres humanos, nós somos difíceis, queridos. O tempo todo a gente tenta se justificar, nós não assumimos o nosso erro. É que nem a gente conversa aqui no Homem ao Máximo, aqui, é muito bom, né? Principalmente nós homens, nós temos dificuldade de assumir que nós estamos errados. E a gente fica tentando justificar. Não, queridos, diante de Deus, porque Deus sabe, não adianta tentar convencer a Deus. Deus sabe que você está errado. Agar, ela foi educada com Deus. Deus aliviou para ela?
Tem dia que eu fujo, queridos, da oração, sabia? Aí fala, pastor, você foge da oração? Eu fujo, queridos, porque eu sei que Deus vai falar, você está errado, vai lá e pede perdão. E eu falo para Deus, mas eu não estou a fim de pedir perdão, Senhor. Aí você está errado, vai lá e pede perdão. Porque é impressionante, queridos, quando nós nos colocamos de fato diante de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer nas nossas vidas é nos fazer reconhecer quem nós somos, que nós erramos. Nós erramos, queridos. Sabe? Teve um tempo atrás, eu estava conversando com a minha filha, e minha filha falou bem assim, papai, quando eu casar eu quero ser assim, que nem a família do Manuel, tem um monte de filhos. Aí eu olhei para ela e falei bem assim, eu não perco a oportunidade de ensinar uma lição. Eu falei bem assim, antes de querer ter filhos, você tem que escolher bem quem vai ser o pai dos seus filhos. Que tipo de homem você vai querer que seja o pai dos seus filhos? Que tipo de homem você vai querer que ensine os seus filhos, que instrua os seus filhos? Então, antes de você se preocupar em ter filho, primeiro se preocupe em escolher o pai deles. Porque muitas vezes, queridos, nós não pensamos nisso. Nós não pensamos nisso. Que nem, por exemplo, essa semana eu estava com meu pai, queridos, eu estava conversando com ele. Meu pai, ele falou uma coisa interessante para mim. Meu pai é muito franco, muito verdadeiro. Aí ele chegou para mim, eu fiz muita coisa errada. Fala desse jeito, eu fiz muita coisa errada, mas eu fui homem para ficar até o final e nunca abandonei minha família. Ele fala desse jeito. E ele fala bem assim, e homem tem que ser assim. Homem tem filho, ele tem que ficar do lado do filho dele, tem que ficar do lado da família dele. Homem não pode abandonar a família. E eu falei para ele, pai, realmente o senhor tem razão. Na dificuldade, na luta, o senhor nunca abandonou o barco. E hoje, queridos? Primeira dificuldade, o cara magoou, vou voltar para a casa da minha mãe, que minha mãe não me trata assim. Ainda bem que aqui na igreja não tem homem assim, né, Ala? Aqui é tudo homem, né? Graças a Deus. A palavra de Deus também, queridos, ela nos mostra que o Senhor verdadeiramente, Ele nos guarda do maligno. Por isso que você tem que fazer de tudo para estar na presença de Deus. Não brinque, queridos, com a sua vida, não brinque com as suas decisões. Faça de tudo para estar na presença de Deus. Você lembra do sonho? Onde eu e o diácono estava do lado da mesa e o tempo todo nós falávamos, se sair da mesa, ele pega. Se sair da mesa, ele pega. Por quê, queridos? Porque para estar na mesa com Deus, tem que ser de acordo com a vontade dEle. Por exemplo, você tem sua casa, né? Só senta na sua casa quem você quer, só senta na mesa da sua casa quem você permite. Ou o portão da sua casa é aberto para poder entrar qualquer um. Quando você faz uma festa na sua casa, entra qualquer um lá dentro? Não, vai entrar quem você convidou, quem você permitiu. E outra coisa, né? De repente está lá dentro da sua casa, você vai aceitar que as pessoas façam coisas dentro da sua casa que você não gosta? Né? Por exemplo, você homem, você está lá dentro da sua casa, aí entrou uma pessoa, destratou a sua esposa na frente de todo mundo, você vai ficar quieto? Destratou o seu filho, maltratou o seu filho, a sua filha na frente de todo mundo, você vai ficar quieto? Não. Por quê? Porque a pessoa, para poder estar na sua mesa, estar dentro da sua casa, ela tem que respeitar as suas regras. As suas regras, né? Que nem, por exemplo, mesmo, hoje não, hoje eu já chego na casa da minha sogra, eu já tenho facilidade de pelo menos abrir a geladeira. Mas isso demorou, queridos, para acontecer. Demorou para acontecer. Por quê? Porque eu ainda era aqui eu não tenho a mesma liberdade que eu tenho na casa do meu pai e da minha mãe, né? Mas aí com o tempo, eu fui conquistando, hoje eu já tenho essa liberdade. Eu já tenho essa liberdade. Porque a coisa mais difícil que tem, imagina só, você pai, aí você tem uma filha linda e maravilhosa, começou a namorar, o cara chega lá na sua casa, já abre a geladeira, já deita no sofá, já tira o tênis, deixa lá na sala. Você vai gostar?
Você vai gostar disso, Alan? Já pensou, Alan, o seu lugar lá do sofá onde você assiste o jogo do Palmeiras, na sua televisão que você assiste o jogo do Palmeiras, o genro chega lá, senta no seu lugar e ainda coloca o jogo do Corinthians e fica gritando timão ainda? Não é, Fernando? Imagina, Fernando, lá na sua casa, no seu lado de sofá, com o controle remoto da sua televisão, aí chega um palmeirense lá com a sua filha lá e começa a mandar em tudo. Não dá, queridos, não dá. Após destacar, queridos, a fidelidade do Senhor, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a proteção do Senhor para as nossas vidas. Sabe? Nos guardando do maligno. Deus, ele nos guarda. O salmista, ele enfatizou também com muita eloquência a proteção do Senhor sobre o seu povo. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 121, do 3 ao 8, ele não deixará que você tropece, ele vigia de perto cada um dos seus passos, sem cochilar. É verdade, o protetor de Israel não cochila nem dorme, ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, ele estará sempre ao seu lado, como a sombra para o proteger. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, ele protegerá a sua vida. O Senhor tomará conta da sua entrada e da sua saída, agora e sempre. Olha só, o Deus que nós servimos, queridos, é um Deus que ama, um Deus que tem prazer em nos proteger. Olha Davi, quando estava na presença de Deus, matou um urso, matou um leão e matou o homem de ferro filisteu, um gigante. Olha Davi, quando saiu da presença de Deus, destruiu um casamento, matou um homem honesto, que era fiel a ele, e trouxe maldição para sua casa. Eu pergunto para você, até quando, conhecendo a Deus, você vai tomar atitudes que te afastam dele? Até quando? Davi, ele era um rei novo, jovem, era para estar no meio da batalha, na luta, né? Não era para ficar passeando na varanda da casa, não. É que nem homem só. Cara novo dentro de casa, você tem que cuidar da sua família, sustentar, instruir seus filhos. Chegar em casa, conversar com os seus filhos, colocar todos os seus filhos, cada um no seu devido lugar. Você não tem que ficar perdendo tempo, não, andando na varanda, não. Aí enquanto você fica andando na varanda, seus filhos fazem o que quer dentro de casa. Sabe, queridos, nós temos que ter firmeza nas coisas de Deus, buscar o Senhor de todo o nosso coração. O sábio Salomão também destacou a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Olha o que ele diz em Provérbios 3, 25 e 27. Não precisará ter medo de problemas inesperados, nem da ruína que atinge o homem mau, porque o Senhor mesmo será a sua segurança. Ele não deixará que você caia em qualquer armadilha. Nunca deixe de fazer o bem a quem precisar, sempre que possível. E é impressionante, queridos, como que isso acontece. É impressionante como que Deus, ele cuida da minha vida, né? Esses dias teve uma irmã que teve um sonho comigo, e ela veio conversar comigo: pastor, eu tive um sonho. Eu falei: qual sonho que você teve? Pastor, eu sonhei, pastor, que ali perto da sua sala, aqui na igreja, tinha uma serpente de todo tamanho, assim, andando, aquela coisa terrível. E na hora que ela falou do sonho, eu falei: glória a Deus, minha irmã. Ela falou: pastor, mas o sonho é horrível. Eu falei: horrível para você, para mim foi bom. Mas por quê, pastor? Deus acabou de usar a sua vida para me alertar que eu vou passar por um ataque, e eu tenho que tomar cuidado, porque vai ser um ataque perigoso, porque está representado na forma de uma serpente, e que se ele não me avisasse através da sua vida, eu correria o risco de cair. Uma semana depois, o ataque. E eu estava sobre aviso. Deus avisa, queridos. Deus, ele cuida, ele nos protege. Deixa eu te falar um negócio para você. Não pede, queridos, para Deus te livrar dos seus problemas.
Pede para Deus te ajudar a resolvê-los. Deus livrou Davi do gigante? Não, foi Davi que livrou o povo de Israel do gigante através do poder de Deus. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha? Não, Deus livrou eles na fornalha. E a glória de Deus, queridos, foi manifestada ali em todo o povo da Babilônia, por causa da vida desses 3 homens. Então, às vezes, queridos, esse problema resolvido vai ser uma bênção para a sua família, vai ser uma bênção para você. Então, pede ajuda para Deus te ajudar a vencer, para Deus te ajudar a resolver esses problemas. Sabe, queridos, o Senhor Jesus Cristo intercedeu pessoalmente para livrar Pedro das mãos do maligno. Olha só o que a palavra de Deus diz em Lucas 22, 31, 32. Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-los como trigo, pediu vocês para peneirá-los como trigo, quando se separa a palha. Porém eu em oração supliquei por você, para que não lhe falte fé. Portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça a fé dos seus irmãos. Jesus, ele sabia que Pedro ia negá-lo. Jesus, ele sabia que Satanás iria usar os pecados de Pedro e dos outros discípulos para poder ter legalidade na vida deles. Porque o que dá legalidade para Satanás agir na nossa vida, queridos, são os nossos pecados. Você já reparou que, por exemplo, na família, quando há um tipo de pecado, o pai é bandido, automaticamente tende para os filhos ser bandido também. Aquilo tem que ser quebrado. A mãe engravidou antes de casar ou teve filhos fora do casamento, os filhos tendem a acontecer aquilo. Por quê? Porque a legalidade, quando você peca, você dá legalidade para Satanás entrar na sua família, entrar na sua vida. Pastor, mas eu não sou casado, eu não tenho família. Mas um dia você vai ter. E o seu pecado de hoje vai dar legalidade para isso. Então por isso que você tem que tomar cuidado. Por exemplo mesmo, eu estava vendo, queridos, isso não é a Bíblia que fala, não, é a ciência. A ciência, ela fala que quando um homem tem relacionamento sexual com mulher, há uma troca de DNA. E isso a gente sempre ensinou, lá atrás, quando eu dava aula no curso de noivos, a gente fazia, por exemplo mesmo, o relacionamento sexual, a gente falava que ele era como se fosse 2 folhas coladas. A gente pegava 2 folhas, né? Uma de uma cor, uma de outra. E quando a gente rasgava, quer dizer, uma sempre saía com pedacinhos da outra. E a ciência prova isso, queridos. Então, quando você tem relacionamento sexual com uma pessoa, você acaba pegando traços do DNA daquela pessoa, fica dentro de você, e aquilo vai entrar, queridos, na sua corrente sanguínea, vai misturar com o seu DNA. E a ciência falou uma coisa interessante ainda. Você acredita que se você tiver relacionamento sexual com uma mulher, tiver um relacionamento sexual com um homem, e ela se casa com outro homem, aqueles homens que ela teve relacionamento sexual, corre o risco do filho nascer parecido? E quando a gente vê, queridos, Deus nos protegendo do pecado, é Deus protegendo a nossa vida mesmo. Sabe? Nunca tenha a repreensão de Deus como algo ruim, queridos, mas como algo bom para você. Sexta-feira mesmo eu estava sentando aqui, ouvindo a palavra de Deus, como Deus falou comigo na pregação do pastor Rafael. Chegou no final, Deus falou literalmente para mim: está vendo como todo o tempo que você se dedica para mim ainda não é nada? Eu quero me relacionar com você, eu quero cuidar de você, mas você precisa estar disponível. Eu comecei a pedir perdão a Deus ali, queridos. Falei: Senhor, me ajuda a estar disponível. Me ajuda, Senhor, a abrir mão das coisas que eu não consigo abrir mão, para mim poder te servir da forma que o Senhor quer, não da forma que eu quero. Sabe, queridos, às vezes a gente vem para a igreja, queridos, e a gente acha que a igreja tem que ser do jeito do pastor. E não é, queridos. Às vezes a gente acha que tem que ser do nosso jeito. E não é, queridos. Servir a Deus é você estar pronto e preparado a fazer as coisas do jeito dele, não do seu jeito.
não do seu jeito. Hoje é o pastor Rubens que está como pastor presidente, é o pastor Rubens que prega nos domingos. Queridos, não porque o pastor Rubens tem capacidade, é porque Deus quis assim. O apóstolo Paulo, queridos, ele demonstrou a certeza de que o Senhor guardaria de toda obra maligna, dizendo: sim, o Senhor sempre me livrará de todo o mal, me levará para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Está em 2 Timóteo 4,18, quando ele estava passando o cajado para Timóteo. Olha só a convicção, queridos, que Paulo tinha da proteção de Deus na vida dele. Sim, o Senhor sempre me livrará de todo o mal e me levará para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todo sempre. É essa convicção que nós temos que ter, queridos. Pastor, mas eu já vivi tantas coisas ruins na minha família e Deus não me protegeu. Eu também, queridos, vivi tantas coisas ruins na minha família e Deus não me protegeu, porque eu não estava no centro da vontade dEle. Às vezes nós culpamos a Deus, queridos, porque nós não temos coragem de olhar para dentro de nós mesmos e enxergar que o erro está em nós. Eu lembro, queridos, que eu vi o meu filho nascer, eu vi o meu filho respirar, eu vi o meu filho morrer. E eu fiquei quieto. Só que dentro de mim, queridos, ecoava um porquê Deus. Só que eu não tinha coragem de perguntar para Deus. Até que um dia, queridos, eu falei: Senhor, eu não estou com medo da resposta. Por que, Senhor? Aí Deus, Ele falou para mim: porque você está distante de mim. Você me serve do teu jeito. Você continua errando e eu não estou perto o suficiente de você para te proteger. Se fosse hoje, queridos, depois do sonho que essa pessoa falou para mim, provavelmente Deus falava bem assim: eu te dei a mesa, te dei um lugar nela, mas você constantemente se levanta da mesa. Você constantemente se levanta da mesa. E aí, queridos, veio a dificuldade de você entender que aquilo que aconteceu era responsabilidade sua. Só que nem isso nós conseguimos enxergar, queridos. E para você poder enxergar, você tem que ter uma comunhão com Deus. Porque nós não queremos que Deus jogue a verdade na mesa. Nós temos medo da verdade. Por exemplo mesmo, queridos, eu estava ouvindo uma ministração. E o ministrante, ele estava com uma plateia só de homens, numa igreja. E ele falou bem assim: a ciência me diz que 80% dos homens que estão aqui, de alguma forma, estão envolvidos em pornografia. E quer dizer, estão envolvidos com um pecado. E o que nos afasta de Deus? O pecado, que nós não temos coragem de assumir diante de Deus, quando nos sentimos desprotegidos por Ele. Por isso que eu falo, queridos, que nós precisamos lutar. O Senhor Jesus Cristo, queridos, Ele é fiel em Sua palavra, Ele é fiel em nos guardar, em nos proteger e em cumprir infalivelmente todas as Suas promessas. Não tenha medo de servir a Deus. Não tenha medo de ser usado por Ele. Paulo, queridos, ele ainda demonstrou a sua inteira confiança na segurança que o Senhor lhe oferecia. Olha o que ele diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 12 e 13. É por isso que eu estou sofrendo aqui na prisão e não estou envergonhado disso. Pois conheço aquele em quem confio e tenho certeza de que Ele é capaz de guardar em segurança tudo quanto lhe confiei até o dia da sua volta. Agarre-se firme ao modelo de verdade que eu lhes ensinei, especialmente no tocante à fé e ao amor
que Cristo Jesus nos oferece. E é aqui que eu quero concluir essa ministração, queridos, dizendo para você que você precisa permanecer sentado na mesa, você precisa confiar em Deus. Só que para isso acontecer, você não tem que ficar julgando as pessoas, você tem que julgar você mesmo, porque não é a minha vida que vai fazer você permanecer na mesa do Senhor. O que vai fazer, a minha vida vai fazer eu permanecer na mesa do Senhor. A vida da minha esposa vai fazer ela permanecer na mesa do Senhor. A vida da minha família vai fazer, a vida da minha filha vai fazer ela permanecer na mesa do Senhor. E a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões, é o que vai fazer você permanecer ou não na mesa do Senhor, e assim tendo a proteção dEle. Nós precisamos, queridos, nos policiar. Deus, Ele sempre vai dar um jeito de avisar, e muitas vezes Ele vai usar esse púlpito para isso, da mesma forma que Ele tentou avisar Caim, antes de Caim pecar. Cuidado com o desejo do teu coração, cuidado com o desejo do teu coração que é maligno, e Deus está falando isso nessa manhã. Cuidado com o desejo do teu coração, cuidado com os pensamentos que você tem, cuidado. Isso vai te fazer se afastar do Senhor. E ainda, queridos, Deus foi tão generoso com Caim, que mesmo depois dele ter matado o irmão dele, olha como que o amor de Deus é sobrenatural. Mesmo depois dele ter matado o irmão dele, Deus ainda foi conversar com ele. Cadê o seu irmão? Aí ele, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Foi mal educado com Deus, queridos. Aí quando Deus revelou para ele tudo o que ele fez e deu a condenação dele, queridos, aí o semblante dele caiu, e ele pôde entender o que ele fez de errado. Então coloque o seu coração na presença de Deus. Não espere você sofrer as consequências das suas atitudes para você poder reconhecer os teus erros. Não espere você ter que enterrar o seu pai e a sua mãe para você descobrir que enquanto eles estavam vivos você não honrou eles. Não espere, queridos, você perder tudo por causa do pecado para depois se arrepender e voltar nos pés do Senhor. Pastor, mas eu não consigo. Consegue sim. Você consegue ser um servo de Deus, você consegue ser uma serva de Deus, você consegue ser um instrumento de Deus usado para impactar vidas aonde você for. Só que você vai ter que lutar contra você mesmo. Porque o meu objetivo e o seu objetivo, queridos, é nos mantermos na mesa do Senhor. Porque na mesa nós temos a proteção. Porque a partir do momento que você decidir sair da mesa do Senhor, você já não tem mais a proteção dEle. E Jesus, Ele sabia disso. Por isso que Ele falou para Pedro que Ele já estava intercedendo por Pedro. Porque Ele sabia que Pedro ia sair da mesa e que Satanás iria deitar e rolar na vida dele. Assim como fez na vida de Judas. Judas andou com Jesus, queridos. Mas Judas não foi como Jesus. Ele não conseguiu reconhecer os seus erros. E nós vamos ceiar hoje. Nós vamos ceiar hoje. Eu vou pedir para a equipe de louvor subir para o altar. Vou pedir para os diáconos tomarem o lugar deles. E eu queria que você, queridos, aproveitasse esse momento na ceia e você colocasse diante do Senhor aquilo que lhe traz tristeza. Sabe, aquilo que te traz tristeza. Que você colocasse do Senhor também aquilo que te traz raiva. Às vezes você está chateado por causa de um irmão, você está ofendido, coloca diante do Senhor isso. O Senhor, Ele quer nos dar a oportunidade de nós sairmos daqui, queridos, nessa manhã transformados, renovados, restaurados. O Senhor, Ele quer nos dar essa oportunidade. Sabe, queridos, quando você pensa mal de uma pessoa, quando você fala mal de uma pessoa, sabe qual situação você coloca a Deus? Você que tem filho, você vai entender. Você como pai, como mãe,
como você se sente quando você vê dois filhos seus, um brigando contra o outro, um maltratando o outro, um ofendendo o outro? Você não se sente mal? É assim que Deus se sente quando você fala mal do seu irmão. Quando você não aceita essa pessoa, quando você quer que essa pessoa morra. Pastor, não é possível? Não, queridos, é possível isso sim. Se nós não estivermos na mesa, nós vamos ter esse desejo no nosso coração, sim. Nós vamos desejar a morte de outras pessoas, sim. Não adianta nós nos fazermos de inocente, não, queridos. Porque nós, seres humanos, quando estamos afastados de Deus, nós somos assim. Então, quando você pegar esse pedacinho de pão, que é o corpo de Cristo, esse copinho contendo suco de uva, nós vamos orar, que é representando o sangue de Cristo, que você possa pedir ajuda para o Senhor. Senhor, tira essa ofensa do meu coração. Eu não quero, Senhor, mais ter raiva de ninguém. Eu quero ser como Davi, que amou o seu perseguidor enquanto ele viveu, e quando o seu perseguidor morreu, ele chorou com muita tristeza a morte. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês, queridos. A respeito da vida de Davi. Quando o filho dele se levantou contra ele, ele teve dificuldade em entregar o reino dele para o filho? Não. Porque Davi, ele já tinha errado, ele já tinha se arrependido, queridos. E Davi, depois que ele cometeu esse pecado, queridos, ele cometeu outros pecados, mas o coração dele já estava na presença do Senhor. Davi, ele não teve dificuldade de entregar o reino para o filho. Por quê, queridos? Porque ele tinha o que era mais importante, que era Deus. E o filho dele assumiu o reinado e ele fugiu, foi humilhado, foi maltratado. Ele sabia o que iria acontecer, ele sabia o que teria que acontecer para ele recuperar o reinado, e ele chorou quando isso aconteceu, e ele voltou triste a ser rei. Naquele momento, queridos, se Davi pudesse escolher, ele escolheu a vida do filho ao invés do reinado, mas ele não teve essa opção, porque ele deveria ter pensado nisso quando ele pecou lá atrás com Betseba e matou o marido dela, que era um homem fiel. Não deixe para se arrepender do pecado depois que você ver as consequências dele na sua vida, porque as consequências dele vai vir. E se você já está vivendo as consequências do seu pecado, se arrependa hoje e volte para Jesus. Pastor, mas eu estou na igreja. Eu não estou falando voltar para a igreja, eu estou falando de voltar para Jesus, para Cristo. Porque não adianta nada você falar que está servindo a Deus, mas a sua vida está tudo destruída, na sua boca só sai palavrão. Não. Você tem que começar a consertar as coisas na sua vida. Tem que começar a consertar as coisas na sua vida. Está na hora de você tomar uma decisão por Cristo. Eu vou pedir para os diáconos servir a ceia. Às vezes você está nos visitando e fala bem assim: pastor, mas eu não sou batizado, eu não posso ceiar. Queridos, a palavra de Deus, ela não diz que tem que ser batizado, ou que tem que ser dessa forma ou dessa outra forma para você poder ceiar. Eu só aconselho você a ceiar se você não crê em Jesus. Às vezes você está aqui, eu estou aqui porque minha mãe me obrigou, porque meu amigo me obrigou, eu não creio em Jesus. Então eu te aconselho a não ceiar. Mas se você crê em Jesus de alguma forma, independente se você seja batizado ou não, pega esse pedacinho de pão, pega esse suco e vamos ceiar conosco. Amém?